Olá, sejam bem-vindos ao Voz Política, um quadro do Burn Podcast. Meu nome é Matheus Garcia e eu sou apresentador de hoje de uma forma 100% imparcial. Serão 40 minutos de conversa, sempre discorrendo sobre o mesmo assunto. Logicamente, entendemos a diferença entre o executivo e o legislativo. Então, dentro da capacidade de cada um, nós trocamos ideias sobre os assuntos, sabendo que o executivo age de uma forma e o legislativo de outra, porém interligados. Sabendo disso, discorreremos sobre vários assuntos e praticamente sempre os mesmos. Hoje, nós vamos receber o primeiro candidato de Serquilho, a vereador de Serquilho. Inclusive, através deste, abrimos o convite para todos, desde candidatos a vereador, como candidatos a prefeito, certo? O convidado de hoje é o convidado Áquilas. Seja bem-vindo, Áquilas. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Abraço a vocês que estão nos vendo também em casa. E, assim, feliz por estar aqui com vocês, essa oportunidade, né, de poder falar um pouquinho da minha cidade, falar da minha vida, a intenção que nós temos de estar na vereança, né, quais são os nossos propósitos, as nossas intenções aí com os nossos eleitores. Para quem não te conhece, quem é o Áquilas Martins? Áquilas Martins é um pai de família, né, tenho 53 anos, sou nascido em São Paulo, sou paulistano, nasci no Ipiranga, mas me radiquei cedo no ABC, meu pai é metalúrgico, e vim para Serquilho numa oportunidade de trabalho. A empresa que eu trabalhava migrou para cá, para Serquilho, alguns anos atrás, só 19 anos atrás mais ou menos, e a cidade de Serquilho me acolheu. Então eu tenho até uma dívida de gratidão por Serquilho, né? E uma das propostas minhas hoje é exatamente isso, servir a cidade. Porque você estar na vida pública é você servir, na verdade, a cidade. Sou pai do Nicolas, casado com a Nábia. Sou pai, como de hoje, né, a frase hoje moderna aí, sou pai atípico. Meu filho é uma bênção, né? E temos essa intenção de apresentar alguma coisa importante para a cidade. Qual foi a motivação que te levou a concorrer? São 3 motivações, não, são várias, mas posso dizer 3 para vocês. A primeira, eu acredito que eu estou preparado. Hoje eu me sinto preparado para estar enfrentando, né, esse desafio. A segunda motivação é que eu tenho ideias, assim, logicamente, com responsabilidade. Temos ideias, inovações, possibilidades de mudança para a cidade, que eu vejo que Serquilho é uma cidade que hoje espera mudança. E a terceira, eu penso muito nos jovens. Tenho um filho de 12 anos e trabalho com jovens, sou instrutor de jovem aprendiz. Hoje não mais, afastado, mas esses últimos anos estive trabalhando em algumas empresas que eram voltadas para isso. E eu percebo que a nossa cidade ela necessita de promover oportunidades para a nossa juventude, tanto na educação como no desenvolvimento cultural e ainda mais nas possibilidades econômicas através do trabalho, na informação. Candidato, quais são as bandeiras que você mais carrega? As bandeiras são algumas, né? Logicamente que a maioria dos candidatos vão passar por aqui. O pessoal de Serquilho está acompanhando, sabe muito bem disso. Dentre elas eu quero destacar saúde, que é um caso, assim, vamos dizer, entre eles eu julgo mais importante hoje na nossa cidade. Você andando pela rua, conversando com as pessoas, você pergunta, né, entre 10 pessoas, 10, ou pelo menos 9 delas, citam a saúde, a questão da saúde da cidade. Serquilho é uma cidade que ela é uma cidade... A gente percebe assim, tem um DNA daquele povo trabalhador, sabe? Aquele povo que quer o progresso, quer desenvolver, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a cidade está já há algum tempo estagnada. A gente observa as cidades que estão aí ao redor, Tietê, Boituva, Porto Feliz, outras cidades em volta, que estão desenvolvendo, estão crescendo, estão ampliando, estão trazendo novidades, tecnologias, e Serquilho parece que ficou há 15 anos atrás. Continua a mesma cidade, continuam as mesmas propostas, e a gente percebe que tudo vai evoluindo, né? Os nossos jovens vão necessitando de novidades, tecnologias, desenvolvimento, e a cidade, isso também com a nossa saúde, não posso esquecer disso, passa por esse processo de estagnação. A cidade está parada e o povo perece e pede mudança. Então, a bandeira principal, vamos colocar em primeiro lugar a saúde, logicamente segurança, passando por segurança, educação, apesar que a educação municipal
da nossa cidade é uma educação boa, muito boa, mas sempre há possibilidade de melhoras, né? E essa questão que eu tenho assim comigo, que é a oportunidade para os jovens. Essa é uma bandeira que eu levanto, e uma outra que eu também posso colocar aqui, que é as possibilidades, né? E o município olhar com uma atenção maior para as crianças, né? Adolescentes que passam por uma situação de necessidade especial. Como eu disse para você que eu sou um pai atípico, eu tenho um filho, 12 anos, o Nicolas, ele foi diagnosticado com autismo, bem leve, ele é Asperger, e não uso isso como plataforma de política, né? É a primeira vez que eu estou falando sobre isso, inclusive, não trago isso como plataforma base política para mim, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, mas eu sinto que a nossa cidade precisa, sabe, ter uma atenção maior para essa população, que isso é um número elevado. Se a gente fizer um levantamento ali na cidade de Serquilho, a gente percebe que é um grupo grande de pessoas ali, pais que passam por situação semelhante à minha, que precisam de uma atenção aí um pouco mais particular para essas condições. Agora, falando um pouquinho sobre educação, que você falou sobre educação e oportunidade para os mais jovens, quais são as suas propostas e o que você visualiza que Serquilho precisa melhorar em relação à educação? Serquilho, quando eu falo assim, Serquilho, educação, se a gente fala da educação municipal hoje, é uma educação que sempre foi premiada. Serquilho sempre está entre as 5 melhores cidades do Brasil, né, no IDEB, da educação infantil. Mas eu quero levar agora um nível um pouquinho mais acima, a questão realmente da juventude, oportunidade. Eu trabalho com jovem aprendiz, como eu disse. A gente vê que o jovem, ele chega no ensino médio, ele vai procurar fora da cidade possibilidades. É uma engrenagem. Precisa haver o quê? Novas empresas na cidade para promover novos empregos. Havendo novos empregos, a necessidade de pessoas capacitadas para ocupar esses empregos. Então, assim, é o trabalho do legislativo com o executivo para que a gente tenha condição de propor possibilidades para a juventude, né? Há um êxodo muito grande da juventude na cidade. Você leva esse jovem até o ensino médio e depois ele precisa de algo mais e vai procurar fora do município. E às vezes se capacita e não depois devolve isso, vamos dizer, né? Devolve isso para o município através do seu trabalho, sua mão de obra. Ele vai buscar fora. E Serquilho, como eu disse no início, ela tem um DNA de uma cidade que progride, uma cidade que cresce. Então precisamos trabalhar esses dois lados, em conjunto com o executivo, trazendo essas possibilidades para a cidade de ampliação, né, de portas, para que a gente possa também, através do quê? Do ensino, estruturando o jovem, ele poder permanecer na cidade, né, gerar renda para a cidade e contribuir com o desenvolvimento da cidade. Isso é um pensamento que eu tenho, que é muito importante, eu vejo como importante, porque o jovem ele tem essa tendência de sair da cidade por não ter oportunidades ali dentro da cidade, né? Ficam apenas aqueles que muitas vezes têm parentes que já têm negócios na cidade, aí ficam por ali, mas a grande maioria, chegando a esse nível, ele sai da cidade. Eu penso porque eu tenho um filho de 12 anos e eu sei que em breve ele vai também querer fazer parte do mercado de trabalho. E quais são as oportunidades que o nosso município oferece para esse jovem? Sim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, logo a gente já vai tratar sobre economia e a gente volta um pouquinho nisso. Mas falando sobre a segurança e a infraestrutura. Quando eu falo sobre infraestrutura, também envolve um recapeamento, uma troca de luz, uma iluminação na cidade e a segurança. Sobre esses dois temas, quais são as propostas? Eu tive o prazer, né, e a alegria em 2017, eu não sei se isso ainda tem Serquilho, tá? Mas eu fiz parte do CONSEG, que é o Conselho de Segurança, né, que era municipal, mas ele não é ligado ao município, ele é submetido direto ao Estado, né, ao governo estadual. E esse conselho ele trabalha exatamente em cima dessas questões de segurança, como você falou, não só aquela parte da polícia militar, né, mas também a questão da infraestrutura. Como eu já falei, Serquilho hoje, a impressão que se tem é que ela continua desde quando eu deixei lá o CONSEG em 2019. Aparentemente, a impressão que o munícipe tem é exatamente essa. A gente sabe que a cidade cresceu, novos loteamentos, a população teve assim, um índice de crescimento rápido e grande, mas a estrutura que a gente tem, o que a gente percebe na cidade parece que é a mesma. Então, assim, hoje nós temos dificuldade com iluminação,
Ainda continua aquela iluminação daquelas lâmpadas amarelas, né? Os bairros ainda nem todas têm lâmpada de LED. É uma situação que precisa ser vista, isso daí. Recapeamento, sempre praticamente isso fica voltado mais para o centro da cidade, os bairros muitas vezes não são atendidos. E isso, logicamente, que traz para o munícipe uma questão de insegurança, né? A insegurança de chegar à noite do trabalho e ter a sua rua escura. A insegurança de estar andando numa calçada e cair, se machucar. Inclusive, problema que nós temos lá grande em Cerquilho. Questão de urbanização, as árvores plantadas na cidade e tem estourado as calçadas e as pessoas muitas vezes têm acidente na calçada. É uma questão de segurança. Fala, mas poxa, mas isso aí que não tem a ver com a segurança. É a segurança do bem-estar do munícipe, né? Mas são coisas que precisam ser revistas, ser analisadas, pessoas técnicas com competência para poder avaliar essas situações. E para isso eu acho que o Legislativo pode sim estar atuando, logicamente fazendo indicações, né? Promovendo ideias e possibilidades para que isso seja feito. Isso é muito importante. Às vezes a gente percebe que o munícipe ele confunde muito a questão dos poderes, né? E fica aquela questão, e muitas pessoas que são candidatos se aproveitam disso e começam a oferecer coisas para o município. Porque eu vou fazer isso, vou fazer hospital, vou fazer escola, vou fazer... E não é isso, a gente sabe que não é assim. Mas dentro das atribuições do Legislativo, cabe sim uma indicação, uma observação. Olha, tal bairro falta iluminação, tal bairro tem uma deficiência lá com recapeamento, tal bairro a gente tem problema de lugares onde que pode ter ali pessoas que estão, né, aproveitando da situação ali para ficar ali fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. E isso cabe sim àquele que está observando, àquele que está analisando, né, e que está verificando que é a função do vereador, uma delas inclusive. Então assim, a gente percebe que no âmbito de segurança, a palavra estagnar, eu vou usar bastante aqui, a cidade dá a impressão, não sei se você tem ido a Cerquilho, né? Mas assim, a gente chega em Cerquilho, a gente lembra dela há 10 anos atrás. Eu acho que em tradições é interessante, cultura é legal, né? Manter as tradições da cidade, isso é importante, é necessário, mas a cidade não pode ficar presa e não se desenvolver debaixo de desejos de alguns. Aí aqui eu não quero entrar em detalhes e nem direcionar isso a quem quer que seja, mas assim, a população, a gente ouve isso da população, isso sendo aqui a voz da população. A gente ouve, a gente está na rua fazendo campanha, está conversando, a gente ouve isso. Então se a gente andar pela área da segurança, estagnado, saúde, estagnado. E aí a gente vai discorrer em outros assuntos aqui, a gente vai usar essa palavra aqui, porque é o que a gente percebe na cidade. Como você citou, já vamos entrar então nesse assunto da saúde e do bem-estar. Como você visualiza nesses quesitos, nesses assuntos? Quais são as propostas? Falando de saúde, né? Voltando à saúde. Saúde, o problema principal de Cerquilho é que o nosso hospital ele é uma Santa Casa. A Santa Casa é o quê? É um órgão filantrópico. Então, o cerquilense que está nos acompanhando aqui precisa entender essa questão, né? O que é uma entidade filantrópica? Existe uma irmandade que dirige, que direciona esse hospital, ela recebe verbas, tanto da própria irmandade ou de algumas empresas e também da prefeitura para reger esse órgão. Só que a gente percebe que a questão da administração, da gestão, hoje tem sido falha. Então ela não entrega aquele produto de qualidade para o munícipe, ela não entrega aquela saúde que deveria apresentar para o munícipe. Isso acontece também com os postos de saúde. Então assim, a gente faz junta, né, essas questões, a questão de um hospital único na cidade que não tem uma capacidade dentro da organização para atender. E você tem os problemas nos postos de saúde também, que apesar de toda a vontade, não falo aqui de pessoas que trabalham, mas é uma questão administrativa mesmo, né, a gente percebe isso, tem essas dificuldades. Aí isso gera o quê? O bem-estar, né, acaba atacando o bem-estar do munícipe. É porque é bom você ter aquele sentimento de que você está sendo atendido. Você ir no hospital, chegar lá e em alguns minutos você ser atendido. Não 4 horas para ser atendido. Não temos mais a maternidade em Cerquilho. Não temos hoje um lugar para você fazer cirurgias simples, como tirar uma hérnia ou essas cirurgias mais simples que temos lá o centro cirúrgico, mas não temos
médicos para atender. Então, isso, quando você começa a transferir para outras cidades essas necessidades do munícipe, traz sim ao contribuinte aquela questão de que eu contribuo e o que está acontecendo com a minha contribuição. E essa é a maior reclamação que a gente sente. E isso vai de encontro totalmente com o bem-estar. O bem-estar parte da saúde. Você tem uma saúde boa, a gente até fala na rua, né? Tenho saúde, o resto eu corro atrás. E é uma realidade. No dia a dia, você conversando com as pessoas, é isso. Então, não só eu tenho certeza que outros candidatos virão aqui, mas vão bater na saúde. E a posição hoje, né? Hoje eu sou de oposição, mas graças a Deus tenho um bom relacionamento com os 4 candidatos, inclusive. Lá em Serquilho tem um bom trânsito entre esses partidos. Sou uma pessoa que sou tudo bem, sou tranquilo, então a gente não tem. Mas assim, a verdade tem que ser dita. A gente tem sim essa necessidade de maior atenção na nossa saúde. Isso é um fato que todos que virão aqui irão falar. Até mesmo a oposição, que está, né, aí fazendo, e vão falar sobre isso também. Mas a necessidade fundamental, e aqui eu reforço isso, eu acredito que o novo gestor, juntamente com a Câmara, o assunto principal e primordial que vão ter que atacar logo, tomou posse e atacar, é a saúde da nossa cidade. Certo. Falando um pouquinho sobre cultura e economia, como você vê para atrair mais indústrias, mais empresas para Tietê, para Serquilho, me perdoa, e para fortalecer o comércio local? Exatamente, né? Eu falei para vocês sobre a questão de trazer indústria para a cidade. Serquilho, vou voltar a usar a palavra, hein? Estagnado. Nós temos já um segundo distrito industrial que está pronto, vamos assim dizer, já tem a infraestrutura pronto, um terreno lá localizado, já faz alguns anos, e eu te pergunto, vieram algumas empresas para Serquilho? Até agora nenhuma. Pode dizer que não veio, o nosso candidato, ele trouxe agora uma de Laranjal, que é uma fábrica de brinquedos, que não está indo para o distrito, está indo para um bairro lá, também tem alguns galpões, vai ser atendido ali, está chegando na cidade, ou seja, ele nem entrou, já está trazendo. Para a gente ter uma economia pujante, uma economia que tenha giro, eu preciso aquecer essa economia. E é uma coisa simples, né? Se eu trago empresas para a cidade, faço uma abertura, consigo trazer empresas, eu vou gerar emprego. Automaticamente o comércio da minha cidade será aquecido. Hoje nós passamos na cidade, você se tiver a oportunidade de ir até lá, você vai andar pelo centro da cidade e você vai ver um monte de portas fechadas, um monte de loja fechando. Por quê? Porque a economia está naquela posição que parou. Então, quando eu toco na questão dos jovens, da oportunidade, eu enxergo exatamente isso. Se eu não tenho possibilidades de promover oportunidades, como que eu posso desenvolver alguma coisa para esse jovem amanhã? Então, se eu trago empresas, acontecem coisas importantes. Primeiro, eu trazendo novas empresas para a cidade, eu tiro aquela diferença, né, entre piso salarial e custo de vida. Porque entre as cidades que nós temos aqui na nossa região, Serquilho é uma das cidades que tem o maior custo de vida. Então, essa é uma coisa que não combina. Você tem um piso salarial achatado e um custo de vida alto. Se você traz novas empresas, o que acontece? Aumenta o quê? A concorrência. Havendo a concorrência, aquela que oferecer melhores condições, o funcionário vai ter possibilidade de ir até essa empresa. Talvez seja esse até um medo que exista hoje na cidade, não sei. Estamos aqui falando aqui, talvez seja esse o medo. Mas eu não enxergo como problema, eu enxergo como solução. Logicamente que isso sendo controlado dentro de um distrito já pré-determinado, seguindo as legislações ambientais, tudo mais, que isso é comum, isso é natural, tem que acontecer dessa forma, mas eu trago oportunidade. Trazendo oportunidade, eu quero me dirigir a você, serquilense. Quando eu trago oportunidade, eu trago solução. E aí é uma engrenagem. Eu alimento a indústria, novos empregos, salários mais altos, eu alimento o comércio e a engrenagem vira. E a roda da economia vira e as possibilidades e oportunidades aparecem na cidade. Eu não consigo ter progresso se eu não permito que o progresso chegue aonde eu estou. Então, falando em economia, eu preciso que
existam novas possibilidades para eu fazer girar essa roda da economia. E em relação à cultura, candidato? Cultura, né? Nós temos o teatro lá, né? Mas muitas vezes o teatro, e aqui é uma crítica até, vamos dizer assim, eu sou pobre, sou uma pessoa simples, pessoa como qualquer outro cidadão serquilense, e poucos têm acesso, né? Porque você vai participar do teatro lá, você tem que pagar um ingresso, muitas vezes o ingresso é um valor que vai fazer falta na renda do serquilense, né? Se houvesse possibilidades de eventos gratuitos ou que o próprio executivo pudesse promover situações dessas, né? Traria mais a população à cultura. Eu acho interessante, nós temos espaços ali públicos de Serquilho que poderiam ser usados para a cultura. Nós temos pessoas que estão no esporte, por exemplo, lá que são capoeiristas, outros têm uma outra atividade, outro pinta um quadro, outro é um poeta, tal. Isso poderia ser trazido para a população, né? Colocado ali à disposição, usar os espaços públicos para trazer esse tipo de cultura, que é a cultura popular, para que todos possam ter acesso. Então, assim, fica restrito, né? Uma cultura restrita, ao meu ponto de vista. Eu enxergo dessa forma. Eu acho que a cultura ela tem que ser mais abrangente. Numa outra campanha que eu fui também candidato, eu coloquei um desses planos, né? E eu falava exatamente sobre isso, a questão da ocupação popular dos espaços públicos. Você ocupar um espaço público, você dá a possibilidade de trazer nesses espaços a cultura. E a cultura, a gente sabe que a cultura ela é algo abrangente, né? Algo que assim, não está relacionado só a uma linha. Você tem etnias, você tem a própria cultura regional ali na cidade, né? Que temos ali o pessoal que traz aquela questão do pessoal que anda a cavalo, o pessoal que são os tropeiros, né? É uma questão cultural. E isso, muitas vezes, as tradições têm sido deixadas na nossa cidade. Eu volto, né? Uma palavra que eu vou usar bastante, está parado, está estagnado. E a cidade tem um DNA de crescimento, tá? O próprio hino da cidade fala, né? Que Serquilho, através do trabalho, o seu povo é um povo vencedor. Então, assim, o trabalho inclui tudo. Nós estamos falando de cultura, de saúde, de possibilidades, de oportunidades, tudo está em volta do trabalho. O trabalho é isso, é empregar energia para fazer coisas. Candidato, qual mensagem você gostaria de deixar para os eleitores nesse momento tão crucial das eleições? Olha, obrigado por essa pergunta. Eu acho que aqui a gente consegue passar para você. Eu quero deixar para os nossos amigos e amigas de Serquilho, né? Colocar à minha disposição. Quero ficar à disposição de vocês. Está aqui, eu entendo que isso já tem meu currículo para vocês. Eu tenho assim uma gratidão por Serquilho, por me acolher. Hoje eu me sinto serquilense. Inclusive eu falo para o pessoal de São Paulo, não, eu sou serquilense. Eu tenho gratidão. Meu filho nasceu em Serquilho, foi um dos últimos a nascer na antiga paternidade que tinha em Serquilho, né? E me trouxe a oportunidade, foi aqui onde eu consegui minha casa própria, foi aqui onde eu tive possibilidade de ter meu filho. Então, assim, eu tenho um voto de gratidão para o Serquilho e eu quero servir Serquilho, eu quero trazer possibilidades para a nossa cidade, eu quero cooperar com o crescimento da nossa cidade, chamada Serquilho. Eu amo Serquilho e quero servir Serquilho. E espero que você, que esteja do outro lado lá, lembre, né? Áquilas Martins, tá? 44777. Candidato, nesse momento eu deixo um tempo para você fazer as suas considerações finais. Falar aonde o pessoal consegue te encontrar, suas redes sociais, pode falar seu número novamente também, todas essas informações. Joia. Eu primeiramente quero agradecer, né? É uma oportunidade realmente ímpar. A gente tem a possibilidade, nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? De ter um espaço para a gente poder colocar nossas ideias. Falar, às vezes, na rua, a gente não consegue falar tudo isso. Falar através da rede social também é complicado, porque pouco tempo, a pessoa não tem tempo para ficar ali ouvindo e tal. Mas sim, pode me encontrar através do meu Instagram. Estou nas ruas da cidade, né? Todo mundo sabe, praticamente a grande maioria sabe o bairro onde eu moro ali. Estou no comitê também. Então, fico à disposição.
Tá? Eu quero deixar aqui, eu fico à disposição de você, meu amigo, minha amiga serquilense, e eu quero sim, e aí eu peço para você, eu quero ter a oportunidade de servir a cada um de vocês. Muito obrigado, candidato, pela participação. Obrigado. Muito obrigado você também que ficou até o final desse vídeo. Você que ainda não é inscrito no podcast, clique aqui embaixo, se inscreva, compartilhe, curta, ative o sino, que quando você ativa o sininho, sempre quando sair um vídeo novo, vai aparecer para você. E siga também a gente no Instagram, @podcast.burning. E mais uma vez, muito obrigado, candidato. Obrigado, eu agradeço pelo espaço e que, né, outros possam ter essa oportunidade, com certeza terão. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, candidato. E até o próximo Voz Política.